Saudações, rapaziada, aí dos 8º anos, começando aí a nossa primeira aula da semana, certo? De matemática por aqui, professor Helder com vocês. Então a gente vai iniciar a nossa aula hoje abordando aí algumas ideias interessantes da matemática. A gente vai continuar a programação do capítulo 3, né, de onde nós paramos, tudo bem? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, começando a falar com vocês aí sobre os números quadrados perfeitos. Super interessante. O que nós podemos falar aqui dos números quadrados perfeitos? Vamos então. Números quadrados perfeitos, gente, são aqueles números naturais que são quadrados de outros números, certo? Então, números naturais que são quadrados de outros números, nós chamamos de números quadrados perfeitos, certo? São números também, gente, que você pode entender como aqueles números que têm raízes quadradas exatas, ok? Números que têm raízes quadradas exatas, números quadrados perfeitos. Então, o que é um número quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada exata, por exemplo. Observe aqui números que são quadrados de outros números. Ó. O número 1, por exemplo, né? Ele é quadrado de 1. O número 4, por exemplo, olha, ele é o quadrado de 2, né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. O número 9, por exemplo, ele é o quadrado de 3, né? 3 ao quadrado, sabemos que 3 vezes 3 dá 9. Né? Então, você tem essa tabela que segue todo esse raciocínio, né? Consequentemente aí. Isso, professor, o zero. O zero é um número quadrado perfeito? Ora, veja bem, o zero ele pode ser escrito, né, como zero ao quadrado. Então, se o número pode ser escrito, né, como quadrado de um número natural, então ele é sim um número quadrado perfeito, tudo bem? Vamos ao próximo slide. Vamos abordar aqui para vocês agora a ideia de como reconhecer se um número é quadrado perfeito. Pronto, o livro de vocês, esse capítulo 3, gente, ele aborda uma técnica para você conhecer se o número é quadrado perfeito. Essa técnica nada mais é do que você decompor esse número em fatores primos. Então, você pega esse número 144, para saber se ele é quadrado perfeito, você decompõe, vai dividindo aqui pelos números primos, decompõe em fatores primos. Então, vamos apenas escrever aqui esse número 144 em forma de multiplicação de potências, e ver se os expoentes são apenas números pares. Observe que o 2 aqui está aparecendo 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu escrevo 2 à quarta. Está vendo aqui? 2 elevado à quarta potência. Vezes. O número 3 aparece aqui 2 vezes, olha. Então, eu escrevo 3 elevado ao 2. Elevado ao quadrado, elevado à segunda potência. Beleza. Ao fazer isso, é só você olhar aqui os números de cima, os expoentes. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 2. Beleza? Se esses expoentes, galera, forem só números pares, então está caracterizado que esse número 144 ele é um número quadrado perfeito. Bom, vamos então à continuação aqui. Vamos entender agora aqui, olha, nesse capítulo 4, entramos aí no capítulo 4 dessa unidade, a ideia de raiz quadrada exata. Como é que a gente calcula a raiz quadrada exata, né? Deste número aqui, por exemplo, 576. Isso tudo tem no seu livro, certo? Então, eu vou primeiro pensar, mais ou menos, essa raiz quadrada vai estar localizada entre quais números inteiros. Vamos lá, se você pensar no 20 vezes 20, ó, dá 400, né? Chegou mais ou menos perto. Mas se eu pensar aqui no 30 vezes 30, eu percebo que dá 900, ó, passa desse número. Então, a conclusão que eu chego é que essa raiz quadrada desse número ela vai estar entre o número 20 e o número 30, né? Então, é 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, só testando. 21 vezes 21, que é 21 ao quadrado. 441. 22 vezes 22, que é 22 ao quadrado. 484. E assim você prossegue as tentativas até encontrar o que você está procurando, que é a raiz quadrada, né, de 576. Quando você chegar no 24, 24 vezes 24, né, que é 24 ao quadrado, vai bater exatamente no 576. Então, você conclui que essa raiz quadrada do 576 é igual a 24, né? Porque ele ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo, dá o 576. Então, a raiz quadrada de 576, uma das maneiras de achar é esse método que é chamado método das tentativas, ok? O que mais que nós temos que entender? A raiz quadrada exata também você pode calcular quando o número for decimal, né? Quando o número tiver vírgula. Como é que eu calculo, por exemplo, a raiz quadrada exata desse número 42,25? Mesmo raciocínio. A
A raiz quadrada de 42,25, primeiro eu vou raciocinar entre quais números inteiros vai estar mais ou menos essa raiz quadrada. Vamos pensar que 6 vezes 6 ó, é 36. Se eu pegar 7 vezes 7, ó, 49. Passa desse número. Então, professor, eu concluo que a raiz quadrada desse número ó, vai estar entre 6 e 7. Então, é 6,1 vezes 6,1, 6,2 vezes 6,2, 6,3 vezes 6,3, por aí segue. Então, a gente conclui que essa raiz quadrada que nós queríamos encontrar, de 42,25, vai ser 6,5, olha. Porque ele vezes ele é igual a 42,25. Vamos continuar, então. Como eu falei para vocês, a gente pode usar o mesmo método ó, também para encontrar a raiz quadrada aproximada, que é esse capítulo 5. Vamos ver aí. Se eu quero, por exemplo, encontrar, eu preciso saber qual é a raiz quadrada do número 30. Olha essa observação aqui. Como é que eu encontro a raiz quadrada de 30, gente? Mesmo raciocínio. Se eu pegar 5 vezes 5, ó, que é 5 ao quadrado, dá 25. Mas se eu pegar 6 vezes 6, gente, que é 6 ao quadrado, dá 36. Passa desse 30. Então, professor, a raiz quadrada de 30 está entre 5 e 6, professor. Então, é só eu procurar 5,1 vezes 5,1, 5,2 vezes 5,2, 5,3 vezes 5,3, olha, 5,4, sucessivamente até você ver o valor que vai ficar mais próximo do número 30. Então, o que mais se aproxima é esse aqui, ó. O 5,4 vezes 5,4, que deu 29,16, é o que mais se aproximou, ó. Então, a raiz quadrada de 30, se eu for perguntar a você qual é o valor aproximado dela, você vai me dizer, com uma casa decimal, professor, o valor aproximado dela é 5,4, porque ele vezes ele mesmo dá 29,16, que é um número, olha, bem próximo desse 30. A ideia do capítulo 6 do seu livro, gente, é abordar o raciocínio de números reais, né? Conjunto dos números reais. O que eu tenho que entender, professor, sobre esse conjunto dos números reais? Vamos lá, você tem que entender que o número ele é classificado na matemática como número real quando ele é formado, né, o número real, ele é o conjunto, né, dos números reais, ele é formado pela união de todos os números racionais e números irracionais. O que são números racionais, professor? São os números todos os números que você consegue transformar em fração, os naturais, os inteiros positivos e negativos, as frações, os números decimais exatos, as dízimas periódicas. Todos esses números são chamados de números racionais. Quando eu faço a união desses números racionais, que você conhecia até o momento, com esses números que eu vou apresentar agora, que são chamados de irracionais, então a união desses dois conjuntos, dos racionais, com esse que eu vou explicar agora dos irracionais, isso dá um conjunto maior, chamado conjunto dos números reais. Mas, professor, ainda não sei o que é número irracional. Você não vai conseguir transformar em fração. Então, se a representação desse número, gente, fosse um número infinito, e que não tenha um período, não tem uma parte aqui que se repete constantemente, eu digo que esse número é irracional. Então, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. A dica é, toda raiz quadrada que não for exata, ela é um número irracional. Toda raiz quadrada que não tiver valor exato é um número irracional, porque ela vai ser um resultado assim, ó, infinito, e não vai ter um período, ou seja, uma dízima não periódica, como ele falou aqui. Número infinito que não tem um período, que não tem uma parte que se repetindo, é chamado dízima não periódica. Então, todos esses números que representam uma dízima não periódica são números irracionais. Prosseguindo, vamos entender aí o conjunto dos números reais. Vamos lá. Como eu já tinha explicado, o conjunto dos reais é formado pela união, né, gente, dos números racionais, que são os números que a gente consegue transformar em fração, com os números irracionais, que são aqueles que a gente não consegue transformar em fração, que eu acabei de explicar para vocês agora no slide anterior. Continuando aqui com vocês, a gente vai entrar agora nos exemplos, ok? Para esclarecer. Essa é a primeira questão do seu livro. Os números na forma decimal a seguir têm a mesma raiz quadrada exata. Aliás, tem a raiz quadrada exata. Os números da forma decimal a seguir têm a raiz quadrada exata, corrigindo. Determina a raiz quadrada. Então, a gente quer aqui nessa questão calcular a raiz quadrada desse número 2,56. Como é que eu calculo a raiz quadrada que nós vimos? Primeiro eu vou encontrar onde ela está mais ou menos localizada. Ele já me disse na questão que é a raiz quadrada exata aqui. Beleza, não vai ser aproximada. Então, 1 vezes 1 a gente sabe que é 1. Olha, se eu pegar 2 vezes 2 dá 4.
Então, já concluo, 4 passa desse número, professor. Então, essa raiz quadrada desse número vai estar entre 1 e 2. Então, vai ser 1, alguma coisa, professor. Está entre 1 e 2, ok? Se é 1, alguma coisa, gente, vamos então pensar. Se eu testar 1,1 vezes 1,1, né? 1,2 vezes 1,2, 1,3 vezes 1,3, até chegar nesse valor aqui, obviamente eu vou solucionar o problema. Então, o método das tentativas, está entre 1 e 2, vai ser 1, alguma coisa. Então, você vai testando 1,1 vezes 1,1, 1,2 vezes 1,2, né, que é ele ao quadrado. Quando você chegar no 1,6 vezes 1,6, amiguinhos, que é ele ao quadrado, vai dar exatamente este valor que estávamos procurando. 2,56. Esta raiz quadrada de 2,56, ela é igual, exatamente igual a 1,6. Com a aproximação até a primeira casa decimal, calcule a raiz quadrada de, vamos lá, raiz quadrada aproximada, gente. Como é que eu calculo a raiz quadrada desse número 2,9? Mesmo raciocínio. Vamos pensar aqui, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4, passa de 2,9. Então, é um número entre 1 e 2, professor. Está entre 1 e 2, ok? Então, nós vamos aí procurar 1,1 vezes 1,1, ou 2,2 vezes, ou 1,2, perdão, vezes 1,2, 1,3 vezes 1,3. Você vai prosseguindo aí nas tentativas. Quando você chegar no 1,7 vezes 1,7, que é ele ao quadrado, vai dar 2,89, gente, que é o número que está, olha, 2,8, né, aqui, 2,89. Vamos pegar aqui só 2,8 para você entender, e está bem próximo, né, desse 2,9. Concorda comigo? Então, conclusão, essa raiz quadrada de 2,9, amiguinhos, ela é aproximadamente igual a 1,7 aqui. Coloquei essa tarja aí azul, porque aqui tinha a resposta aí do seu livro, certo? Do livro do professor, no caso meu. Mas vamos ver o exemplo. Um exemplo de número irracional é qual desses, gente? Qual desses números você acha que é irracional? Constantemente. Esse aqui tem o 12 se repetindo constantemente, professor. O que é irracional, né? Eu já não vou, né, cometer aí a gafe, não vou cometer o vacilo de marcar a letra A, que eu já estou vendo que essa letra A ela é falsa, beleza? E não periódico, não tem parte que se repete. Consequentemente, esse item B era a resposta dessa questão, né, que não tem aqui, à direita da vírgula, nenhuma parte que esteja se repetindo. Então, era assim que você faria esse probleminha 3. Tudo em paz? Deu para entender? Ótimo. Ok? Vamos continuar então nossa aula. Eu queria falar aqui para vocês, no capítulo 6, já estamos, os números reais. Então, você já entendeu que os números reais é formado pela união dos racionais com os irracionais, mas nós temos algumas exceções. Né? Quando é que o número não é real, professor? Quando é que o número não pertence aos reais? Veja bem, todo número é número real? Não. Existem 2 exceções aí que eu posso esclarecer para vocês. Quando você tiver uma fração de denominador zero, isso não é um número real. E quando você tiver a raiz quadrada de um número negativo, certo? Isso também não é um número real. Tudo bem? Vamos, então, entender aqui também que os números reais eles têm subconjuntos. Olha, preste atenção. Como conhecer esses 5 subconjuntos reais? Vamos, então, se você tiver esse símbolo do conjunto dos números reais com esse asterisco, significa que dentro desse subconjunto dos reais vão estar todos os números que vocês conhecem, exceto o zero. Esse asterisco significa que o zero não está dentro do conjunto. Então, como é que eu leio esse conjunto, professor? Esses subconjuntos reais, eu leio o conjunto dos reais não nulos. Perfeito? Se você tiver aqui sem o asterisco em cima, significa que o zero está dentro desse conjunto. Beleza? O zero está aqui dentro. E os números que têm sinais positivos. Como é que eu chamo esse conjunto, então? Reais não negativos. Beleza, aqui também não tem um asterisco em cima, professor. Então, o zero está dentro desse conjunto? Exatamente. O zero está aqui dentro. E o sinal negativo significa que aqui também estão todos os números que têm sinais negativos. Então, esse conjunto eu chamo de quê, professor? Números reais não positivos, ok? Aqui, olha, tem um asterisco, professor, então significa que o zero não está aqui dentro. Só estão os números que têm esses sinaizinhos positivos. Então, aqui são os números reais positivos. Tem um asterisco aqui nesse outro, professor. Então, o zero não está aqui dentro, só vão estar esses que têm os sinais negativos. Então, aqui eu tenho os números reais, né,
positivos, não, negativos, que tem o menos, olha, ok? Aqui são todos os números reais apenas negativos que vão estar aqui dentro. Vamos entrar agora na unidade 3 aqui do seu livro, gente, só iniciar a unidade 3 nessa aula, a ideia de ângulos, né? O capítulo 1 da unidade 3 aborda ângulos. O que eu vou abordar aqui com ângulos inicialmente? Gente, olha, no ângulo dessa figura destacamos os seguintes elementos. Aqui é para você conhecer quais são os elementos de um ângulo. Esse ponto aqui é chamado vértice do ângulo, né? Esse ponto O. Aqui eu vou ter os lados, ó, OA e OB. Como é que eu represento os lados? São semirretas OA e OB. Aqui, as semirretas OA e OB são os lados. E para identificar esse ângulo, utilizamos a notação do jeito que você está vendo aqui. Ó. Nós temos um ângulo AOB. Colocando o acentozinho circunflexo em cima da letra O. Eu digo que aqui nós temos um ângulo AOB. Professor, eu posso dizer que aqui eu tenho um ângulo BOA. Poderia inverter aqui a ordem, colocar BOA. Poderia também estaria correto, certo? Então aí, esse primeiro slide do capítulo 1 aí da unidade 3 é para abordar, né, os elementos de um ângulo. Tudo bem? Vamos prosseguir. Ainda na continuação desse capítulo 1 da unidade 3, nós vamos falar sobre alguns tipos de ângulos. Ó. Os ângulos podem ser classificados conforme suas medidas. Vamos rever nos quadros a seguir essas classificações. Então você tem aqui o ângulo de 0 grau, né, quando não tem nenhuma abertura entre duas semirretas A e B. Quando você tem uma abertura assim, ó, de meia volta, eu tenho aqui um ângulo chamado ângulo raso, né? Tá aqui o nome, é um ângulo raso. Esse é um ângulo que mede 180 graus, beleza? De você ver esse tipo de ângulo. Um ângulo de meia volta, ele mede na metade do círculo todo, tá? Metade de 360, né? Que dá 180 graus esse ângulo aqui, tudo bem? Então, um ângulo de uma volta aqui, se você der assim, uma volta completa entre as semirretas, você vai ter um ângulo, né, formando o círculo, é um ângulo aqui de 360 graus. Se você tiver essa figurinha, olha, você vai ter aqui um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus, esse quadrado e o pontinho dentro, um ângulo de 90 graus, tudo bem? Se você tiver um ângulo menor que essa abertura de 90 graus, você tem um ângulo chamado ângulo agudo, ó. Ele é menor que 90 graus, tudo bem? Qualquer ângulo menor que 90 graus é um ângulo chamado de ângulo agudo. Vamos supor que aqui seja 30 graus, então é um ângulo agudo, que é menor do que 90 graus, certo? Onde vê esse quadradinho, pontinho dentro, é um ângulo aqui de 90, beleza? Menor que ele eu chamo de ângulo agudo, e se for maior, se a abertura for maior do que essa, mais aberta que essas duas semirretas, perceba que aqui seria 90 graus, né? E essa reta está mais aberta. Quando a abertura for maior do que esse ângulo de 90 graus, aí eu chamo o ângulo de obtuso. Ok? Continuação aí, vamos ver a ideia de ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Olha, vou explicar de maneira bastante simples. Se você olhar essa figura, você está vendo aqui esse ângulo, ó, BOC, que é esse ângulo bem aqui de cima, ó, BOC. Você está vendo esse ângulo aqui abaixo, que é o ângulo AOB, esse ângulo aqui abaixo, perfeito? Observe que esses ângulos, as regiões dos ângulos não estão se cruzando, ó. Essa região não se cruza com essa, beleza? E eles têm um lado em comum. Esse lado aqui, ele tanto está formando esse ângulo de cima, como também está formando esse ângulo de baixo. Então, o ângulo adjacente é quando acontecem essas duas coisas. As regiões dos ângulos não se intersectam e eles têm um lado em comum. No caso, esses dois ângulos aqui, ó, estão tendo esse lado, essa semirreta OB em comum. Então, quando os ângulos, as regiões angulares não se intersectam e quando eles têm um lado em comum, eu digo que esses ângulos são ângulos adjacentes. Então, aqui esse ângulo BOC com esse ângulo AOB, ou seja, esse ângulo com esse, eu posso dizer que são ângulos adjacentes. Essa é a explicação aí de ângulos adjacentes. Para fechar a nossa explicação dessa aula, né, vamos ver a ideia de bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo, gente, nada mais é que a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tiver, por exemplo, que essa medida desse ângulo AOB aqui, ó, observe esse ângulo AOB. Observou? Se eu estou dizendo para você que a medida dele é igual a 50 graus, ó, você pode escrever assim, a medida do ângulo AOB é igual a 50 graus. Então, se eu traçar aqui uma semirreta neste ângulo, então, se eu disser que essa semirreta é bissetriz, então ela vai dividir esse ângulo em duas partes iguais, metade e metade de 50. Então, bissetriz é só isso, é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Bissetriz de um ângulo, vamos ler aqui abaixo,
É a semirreta de origem no vértice desse ângulo, que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Esses dois ângulos, né, são adjacentes e são iguais. Então, em palavras mais simples, a bissetriz de um ângulo, se eu disser para você que essa semirreta aqui é a bissetriz deste ângulo, então ela vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Metade de 50, né, metade de 50. Beleza, então? Terminamos aqui a nossa primeira videoaula da semana. Para vocês aí do 8º ano, salve, salve. E vamos agora aí a atividade de vocês, que eu vou postar o link no Google Forms aí para vocês fazerem, certo? Um abraço e até a próxima parte aí, continuação da aula, até o próximo vídeo aí, da nossa próxima aula, com a rapaziada aí, com vocês do 8º ano.